Irmãos e irmãs, a liturgia da palavra do 19º domingo do tempo comum nos fala de um tesouro que nos foi confiado. Um tesouro nos foi dado. E este tesouro nós identificamos especialmente com a fé. Junto com a fé, nós recebemos as outras virtudes, especialmente aquelas que chamamos virtudes teologais. Existem 3 virtudes que devem estar sempre presentes, unidas, não podem ser separadas, porque uma depende da outra, uma confirma a outra, uma gera a outra, podemos dizer assim. Por isso nós temos a fé, a esperança e a caridade. São chamadas de virtudes teologais, virtudes divinas, são dons que o Senhor nos concede. Então nós podemos identificar o nosso tesouro com esses dons que nós recebemos. A fé como o grande tesouro que o Senhor nos dá. E nós ouvimos nosso Senhor começando o seu ensinamento no Evangelho, dizendo: onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então ali é que deve estar o nosso coração, nessa experiência de fé. É por causa dessa fé que já não temos mais medo. Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. E o Senhor nos dá este reino, não nos dará. Nosso Senhor está dizendo que o Senhor deu o reino. E isso nós vivemos na fé que alimenta a nossa esperança. A segunda leitura da missa de hoje é toda centrada nesta fé. A fé é um modo de já possuir o que ainda se espera. Portanto, a fé aponta para a esperança. É aquilo que nós não vemos. Nós cremos no que não vemos, mas nós antecipamos na fé. Nós vivemos, portanto, de esperança. A noite da libertação, fala a primeira leitura, como essa expressão também de uma promessa que se realiza. Esta noite foi esperada por teu povo, como salvação para os justos. E termina falando de um canto, um hino. Eles, enquanto entoavam antecipadamente os cânticos de seus pais. Antecipadamente. Isso se chama fé e esperança. Nós já possuímos a graça do reino de Deus. Este foi o tesouro que nos foi confiado. Pela fé e pela esperança, nós já temos acesso ao reino de Deus, nós já temos acesso à graça, especialmente dessa filiação divina. Mas a fé e a esperança fazem em nós uma obra de caridade. De fato, as parábolas que nós escutamos, exatamente mostrando essa espera do Senhor, que estejamos de prontidão, que estejamos atentos, vigilantes para a chegada do Senhor. Essa prontidão, essa preparação tem um jeito bem especial. É interessante que não é uma espera, vamos dizer assim, passiva. Ora, quando nós estamos esperando alguém, às vezes nós ficamos sem fazer nada. Nossa expectativa vai se acelerando e nós paramos de fazer as coisas. E muitas vezes, enquanto estamos aguardando, nós estamos parados, de braços cruzados. Não é assim que se espera nosso Senhor. As parábolas de hoje nos mostram que aquele que espera
está em atividade, em ação. Sobretudo na segunda parábola, que nosso Senhor conta, por causa da pergunta que São Pedro fez: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E aí ele diz como é que o servo, que depois será o próprio Pedro, como todos nós, na verdade, somos servos do Senhor, como nós esperamos, como administradores fiéis. Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o servo que o Senhor, ao chegar, encontrar agindo assim. Não parado, mas agindo. Esse é o modo que nós nos preparamos para receber o Senhor. Agindo. E agindo bem, não espancando os outros, comendo, bebendo, embriagando-se, mas servindo. Isso se chama caridade. Nós esperamos o Senhor agindo. Nós tivemos a graça de receber um tesouro e nós guardamos este tesouro agindo, fazendo com que esse tesouro seja também acessível aos outros, que é o tesouro da fé. Não é tanto protegendo para que ninguém veja e ninguém tenha acesso, é para que nós possamos realmente, através desse tesouro, também servir aos nossos irmãos. A fé nos dá esse impulso de caridade, para que nós possamos servir aos nossos irmãos enquanto aguardamos o Senhor que vem. Isso que o Senhor espera de nós. São Paulo disse que nós fomos feitos administradores da graça de Deus. E o que se espera do administrador? Que ele seja fiel, diz assim São Paulo. Mas ele diz também, se referindo à sua missão e ao tesouro, diz desde esse modo: nós trazemos um tesouro em vasos de argila, em vasos de barro está esse tesouro que o Senhor nos deu. Nós somos frágeis. O nosso valor diante do tesouro, portanto, é muito pequeno. O nosso valor é por causa do tesouro que nós trazemos. Esse sim é precioso. A nossa fé, o reino de Deus que o Senhor nos deu, esse tem grande valor. Mas nós somos vasos de argila. E assim deveremos agir, admitindo as nossas fraquezas e oferecendo a Deus o que está ao nosso alcance. Nosso Senhor começa, de fato, consolando os discípulos, animando-os, encorajando-os, dizendo: não tenhais medo, pequenino rebanho. E fala do reino de Deus como este tesouro que nos foi dado. Não tenhais medo. Mas no final, até que não para nos causar medo, mas para incentivar a nossa caridade, ele fala de um chicote. Aquele servo que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Mas aquele que não sabia, não conhecia a vontade do seu Senhor, será chicoteado poucas vezes. E termina: a quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Nosso Senhor, meus irmãos e irmãs, nos pede segundo a medida do que nós podemos receber. Nosso Senhor nos pede segundo o que Ele nos deu. Ele não pede mais do que nos deu. A nossa reflexão deve ser sempre: qual é o tesouro que eu tenho? Porque é a partir dele que eu devo agir. Porque senão, nós deveremos prestar contas do que nós recebemos. Observemos que o Senhor não está exigindo alguma coisa que nós temos que conquistar por nós mesmos. Ele só está pedindo que nós
correspondamos com a nossa vida aos dons que nós recebemos e ao conhecimento que nós temos. Quem conhece mais a palavra de Deus, quem recebeu mais do Senhor, tem uma obrigação maior. A mesma ação praticada por quem conhece e não conhece tem um peso diferente. E por isso, a omissão, para quem conhece, é pecado grave. Nós, às vezes, temos um certo desprezo pela ideia de omissão, como se a omissão não fosse um problema. Mas é, porque o Senhor nos deu este conhecimento. Nós temos obrigações, mas não por medo. Embora o Evangelho se mencione um chicote, não é por causa do chicote que nós agimos. Quem precisa de chicote, até como diz um salmo, não sejais como os animais sem razão, eles precisam de freio e cabresto para obedecerem. Nós não. Nós nos movemos pelo amor. É o amor de Cristo que nos impele. É o amor de Cristo que nos obriga. Não é o medo do chicote. Mas o Senhor nos deu. E uma vez que nós recebemos, nós precisamos corresponder ao que recebemos. Então, irmãos e irmãs, nós que participamos com mais frequência da missa, que escutamos a palavra de Deus, que tivemos a graça de sermos introduzidos na fé, no mundo nós temos uma responsabilidade maior, porque o Senhor nos confiou este tesouro e nós deveremos ser administradores fiéis. Do contrário, o chicote para nós será mais severo, mais do que para aqueles que não conhecem, especialmente aqueles que não conhecem sem terem culpa. Esses não podem ser exigidos. Mas também podemos dizer que, por outro lado, isso nos consola, porque o amor de Deus é imenso e a sua justiça foi sempre manifesta. Nosso Senhor não vai nos pedir o que nós não podemos dar. Melhor ainda, o Senhor não nos pedirá nada que Ele antes não nos tenha dado. O Senhor não nos pedirá nada que antes Ele não nos tenha dado. O que o Senhor nos pede é o que Ele já nos deu. E nos dará mais, nos dará em abundância. Portanto, nós não deveremos ficar preocupados com o que nós não temos. A não ser que nós estejamos escondendo. Mas se nós realmente não temos, alguém poderia dizer, mas eu tenho que servir aos irmãos, servir à igreja, servir nesse mundo, mas eu não tenho esta ou aquela habilidade. Como eu vou fazer? Não se preocupe, porque nosso Senhor não está pedindo o que nós não temos. O Senhor está nos pedindo o que Ele mesmo já nos deu. Tudo o que nós oferecemos a Deus é aquilo que o próprio Deus já nos deu. Isso está presente na oração do ofertório da missa. Uma oração, quando o sacerdote recebe o pão e o vinho, aquela oração que os fiéis não escutam, porque o padre faz em silêncio enquanto se está cantando o hino do ofertório, ele diz, o que nós estamos oferecendo é aquilo que o Senhor nos deu. Dizendo assim, bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar o pão da vida. Pensemos que oração bonita. Vocês não escutam em toda a missa. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que nós recebemos. Nós recebemos e agora apresentamos. E o Senhor não se apropria, o Senhor nos devolve agora com a presença
real do próprio Cristo, o seu corpo santíssimo. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, para nós se vai tornar vinho da salvação. Pensemos na beleza dessas expressões. O que nós oferecemos ao Senhor é aquilo que nós já recebemos do Senhor, recebemos de sua bondade. Hoje, portanto, meus irmãos e irmãs, cada um deve pensar: onde está o meu tesouro? É só olhar onde está o seu coração. E que tesouros eu recebi para colocar em prática a fé, a esperança e a caridade? Especialmente, como eu estou esperando a vinda do Senhor? Com os rins cingidos. Essa história dos rins cingidos é a expressão da disposição para o serviço. Tinha que cingir os rins. É por isso que os sacerdotes ainda colocam um símbolo nos rins. Estou cingido com o rim, nos rins, para servir. É essa prontidão para o serviço. Como é que eu estou fazendo? Ah, mas eu não sei fazer isso ou aquilo. Não se preocupe. Deus está pedindo o que você pode fazer, o que está ao seu alcance, desde que isso não seja usado para moleza, preguiça e comodidade. Porque aquilo que você ainda não é capaz de fazer agora, e melhor do que fazer é de ser, você pode alcançar, pela graça de Deus, e abrindo o seu coração para que este tesouro vá crescendo. É o tesouro da graça que cresce à medida que o nosso coração se dilata para receber os dons do Senhor. Como eu estou usando o que o Senhor me deu? O que o Senhor me confiou? A quem Ele muito confia, muito pede. A quem mais foi confiado, muito mais será exigido. Não tenhamos medo de Deus, mas amemos o Senhor, fazendo frutificar o tesouro da fé que Ele nos deu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.